Evangelho que escreveu São Mateus, o capítulo 7, versículos 24 ao 27, nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. O tema de nossa mensagem é a casa sobre a rocha. Prezados irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, nos deparamos aqui diante de um texto que muitas vezes tem sido aplicado de uma outra forma, quando dizem alguns que aquele que está edificado em Cristo está edificado sobre a rocha. Muito bem, isto é muito importante, e não tiramos o mérito do que está escrito aqui. Entretanto, uma leitura acurada do texto nos mostra que não é assim, mas diz aqui que todo aquele que escuta ou que ouve as minhas palavras, que ouve a palavra de Deus e pratica, a rocha aqui é a prática da palavra de Deus, é a vivência daquilo que nós ouvimos da Bíblia Sagrada. Nós encontramos deste mundo milhares de pessoas que andam com as suas Bíblias para cima e para baixo, pessoas que não se apartam da sua Bíblia no seu momento, carregam-na debaixo do braço, outro dentro da sua pasta, outro dentro da sua bolsa, e não se apartam da palavra. Pessoas que muitas vezes estão nos cultos de ensinamento, encontram-se nos cultos públicos, gostam de ouvir um programa de rádio, gostam até mesmo de ler a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que isto não lhe credencia de forma nenhuma a ficar em pé durante os momentos das intempéries desta vida. As ondas que se avolumam e que surgem, muitas e muitas pessoas, elas têm sucumbido diante dos problemas, das avalanches que têm vindo sobre a sua vida. Por quê? Não adianta ler a Bíblia, não adianta ouvir a Bíblia, não adianta estar habitualmente nos cultos e nas igrejas. Não. A coisa mais importante é que você possa ler pouco mesmo que seja, ou muito, mas que você possa praticar ou colocar em prática a palavra de Deus. Ouvir e praticar, isto é edificar a sua casa sobre a rocha. Muitas pessoas têm ouvido falar de fé, têm ouvido dizer o que é que Deus tem feito no cenário do mundo, mas quando chega na hora do temporal e da tempestade, esta pessoa simplesmente pula fora do seu barco, deixa de crer em Deus. Por quê? Porque essa pessoa não está praticando a Bíblia, não está praticando a palavra. O que adianta você simplesmente ler a Bíblia e diz a Escritura que você não deve mentir? Mas está mentindo. Não deve adulterar, mas está adulterando.
Não deve levantar falso testemunho e está caluniando os outros. Não deve matar e está matando, está destruindo vidas por aí afora. Mas pastor Jorge, eu não estou matando ninguém. Simplesmente quando você abre a sua boca, numa linguagem ferina, contra um servo de Deus, você está matando uma vida, você está matando uma pessoa, quando você poderia abençoar esta vida. Eu pergunto, isto é a prática da palavra? Isto é praticar a Bíblia Sagrada? Não, absolutamente não. Praticar a Bíblia é você ouvir e colocar ela em ação na sua vida, na nossa vida. É isto que significa praticar a Bíblia. E no momento em que eu estou praticando a Bíblia Sagrada, que eu estou vivendo a Escritura, que eu estou me deleitando nas promessas de Deus, mesmo que as coisas não estejam ocorrendo como eu quero e como eu desejo, mas eu creio nas promessas divinas. Aconteça o que acontecer, aleluia, eu estou colocando em prática a palavra de Deus. Naquele naufrágio que Paulo sofreu quando ia na sua viagem para Roma, e o navio foi açoitado pelo vento, o temporal destruiu aquela embarcação. Naquele instante, quando tudo estava parecendo perdido, apareceu naquele momento um personagem divino para Paulo, dizendo que as pessoas permanecessem a bordo, porque aquele que não permanecesse a bordo não poderia se salvar. E Paulo se levantou, colocou-se em pé naquela embarcação e mandou que todos permanecessem a bordo, porque caso contrário não iriam se salvar. Prezados amigos, irmãos, nós estamos numa embarcação, caminhando em direção à eternidade. As ondas são fortes, os vendavais vêm aí, está batendo com ímpeto sobre o nosso barco, ou sobre a nossa casa. Mas lá dentro daquela casa, está simplesmente aquela mãe, talvez costurando uma roupinha, e a filha olhando pela janela, e dizendo: mãe, o temporal lá fora está grande. Olha, mãe, a casa do vizinho acabou de cair. Ela caiu, estava edificada ali na praia. A mãe simplesmente diz: filha, te comporta, te acomoda, porque a nossa casa tem alicerce. A nossa casa está edificada sobre a rocha. Não se preocupe com o vendaval e nem se preocupe com o temporal. Nós estamos aqui vivendo, praticando e confiando que aquilo que Deus disse para nós, isto Ele vai cumprir. Isto Ele cumpre com todo carinho. Ele cumpre. É naturalmente o que nós estamos verificando aqui nesta palavra. Aquele que ouve e pratica se assemelha àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Prezado amigo, abra sua Bíblia, leia e pratique. Viva aquilo que a Bíblia está dizendo. É a melhor maneira que nós temos de edificação espiritual. É quando você crê que aquilo que Deus disse está dito, aquilo que Ele falou vai se cumprir. Nós encontramos na biografia de George Miller, aquele homem que leu a Bíblia 200 vezes durante a sua vida. Ele manteve um orfanato com milhares de crianças, sem nunca ter pedido nada para ninguém. Por que ele fazia isso? Porque ele cria na provisão divina. Ele acreditava naquilo que Deus disse para ele. Ele se sustentava pelo poder da fé naquilo que a palavra diz. E se foi Deus que diz, está dito. Não tem temporal que venha derrubar nossa casa quando estamos edificados em cima justamente do cumprimento, da vivência, da prática da palavra de Deus. Quando George Miller ia pregar certa ocasião numa cidade, diz que veio um temporal que o comandante disse: seu Jorge, nós vamos atrasar um dia a nossa viagem. Ele disse: por quê? Por causa daquela nuvem que se aproxima ali. Ele disse: ah, é aquela nuvem? Sim. Então vamos orar. Vamos dobrar nosso joelho aqui nesse momento. E quando George Miller dobrou o joelho e orou e disse: Senhor, tu sabes o compromisso que eu tenho naquela cidade. E aquela nuvem quer atrapalhar. Tira ela da nossa frente, ou então faça a tua vontade. Quando ele levantou, que o comandante olhou para frente, não tinha mais nenhuma nuvem.
O que é isto? É crer na Bíblia e viver aquilo que a Bíblia diz. É isso que você tem com você, a sua Bíblia, a palavra de alguém que nunca falhou e nem vai falhar. Ele mostrou que ele vai curar essa enfermidade, que ele vai suprir a sua necessidade, pois nosso Deus não falha. Ele está aí para te ajudar nesse momento. Creia e viva e pratique a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém e amém.